Oi, pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Eu sou o Marcos Marinho, sou apresentador do RJ no Ar, o telejornal das manhãs da TV Record. E hoje a gente vai bater um papo sobre cinema, sobre a indústria do audiovisual. E vocês já pararam para pensar no quanto que todo esse material, que toda essa cultura pode influenciar nos negócios da nossa cidade? O quanto que isso pode atrair turistas, movimentar a economia, gerar empregos. E eu tenho um time aqui comigo, e olhando para essas pessoas, olha, vocês podem ter certeza que o trabalho de cada uma delas é um trabalho que se complementa. Uma coisa tem a ver com a outra. Por exemplo, a Patrícia, ela é head de conteúdo de variedades do Grupo Globo. Então, ela pensa no conteúdo do audiovisual. Além da Patrícia, a gente tem a Fabiana Missi, que é diretora de marketing da Secretaria Municipal de Turismo do Rio, foi dona de produtora durante muitos anos, então ela conhece o audiovisual, conhece o marketing, conhece as estratégias. E o Daniel Celli, ele é coordenador da Rio Filme, da Commission, do Rio Commission, ou seja, aí a gente pensa também um pouco na parte da burocracia, só que é uma parte fundamental. Afinal de contas, a gente quer fazer o melhor conteúdo, a gente quer produzir o melhor filme, a melhor novela, a gente passa também pela prefeitura, para a gente ver as questões das autorizações e tantas outras questões. E aí, para a gente começar esse papo, eu queria conversar primeiro, saber da Patrícia, como é que o conteúdo do audiovisual, inclusive, enfim, o nosso cinema é riquíssimo, a gente teve o Oscar agora com o Ainda Estou Aqui. Como é que esse conteúdo atrai, Patrícia, cada vez mais público turista para o Rio de Janeiro? Gente, boa tarde, um prazer enorme estar aqui, obrigada pelo convite, muito feliz de estar com vocês. O Daniel é um grande parceiro da Globo, né? Porque todas as gravações que a gente faz em externa precisam passar, né, pela chancela, pelo aval do Daniel. Fabiana também uma parceira de longa data dos nossos canais pagos, do nosso conteúdo pago ali na Globo, no Modo Viagem, no GNT principalmente, no Sport TV. O audiovisual, ele é uma ferramenta de geração de desejo, né? De representação e de geração de desejo. Então, a gente nas telas, né, de todos os tamanhos, né, pequenas a grande tela, a gente está sempre construindo conteúdos que vão representar, né, a nossa vida, a nossa história, a nossa sociedade, né, criar na ficção também, né, histórias, e gerar desejo. É o que a gente faz nas nossas novelas, é o que a gente faz nos nossos programas de variedades. E eu acho, você citou o Ainda Estou Aqui, eu acho que ele é um exemplo muito vivo disso, né, porque ele leva para todo mundo uma história brasileira, e a Globo ela é um veículo, uma mídia, né, que se tornou conhecida no mundo todo por contar histórias e boas histórias brasileiras. Então, quando o Globoplay, o seu primeiro filme original, ganha um Oscar, isso é muito representativo dessa nossa trajetória, como história que é brasileira. E aí você tem uma casa, né, que originalmente era uma casa que era no Leblon, essa casa não existe mais, e aí uma casa que é na Urca, representa, na narrativa ficcional, baseada numa história real, uma residência daquela família, e hoje é um ponto turístico na cidade, ali na Urca, com uma série de debates, inclusive decorrentes do Ainda Estou Aqui, e dessa casa. Então, eu acho que o papel do audiovisual, como um todo, é a geração de desejo e representatividade. No caso de incentivo ao turismo, isso é uma consequência, é onde a gente acaba sendo parceiros, né? Quando a gente escolhe uma locação, não é exatamente com essa intenção diretamente de fomento ao turismo, ela está a serviço da história, mas gera, obviamente, essa boa consequência para o lugar e para o local onde está sendo filmado, e por isso que as Film Commissions são tão importantes, né? Porque você fomenta aquele lugar, e por isso que isso é um negócio para as prefeituras. Exatamente. E para as cidades. E né? aí, é claro que tudo vai depender do enredo, do texto do autor, vai depender assim, do roteiro, mas quando a gente pensa numa locação, claro que a gente quer mostrar o que for mais fiel à história, o que for mais belo até para atrair o público. Mas como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Porque você está programando um produto, o autor ou o roteirista, ele prepara aquele texto,
E aí, como é que você encontra o melhor lugar para fazer aquela gravação, aquela filmagem, que vai trazer para você um bom resultado na tela e que também vai atrair o público? O cara vai olhar e falar assim, olha, eu gostei desse filme, mas eu gostei daquela casa, eu quero conhecer aquela casa. Tem de tudo. Acho que assim, a primeira premissa, não vou mentir para vocês, ela é econômica, né? É o que cabe no orçamento. Então, assim, não há a menor dúvida que essa é a primeira premissa. Passa pelo artístico, mas ela precisa caber no orçamento da produção. Na ficção, você tem uma série de outros recursos tecnológicos que você pode, inclusive, gravar em estúdio e, com a tecnologia, criar um cenário. Isso, hoje em dia, né, com inteligência artificial, está sendo muito bem feito, inclusive. Mas, em programas de variedade, que é o território no qual eu atuo há 30 anos, a gente usa muito as locações como conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos recentes. Assim. O GNT tem um programa chamado Papo de Segunda, que é gravado no Rio, em estúdio, e ele, na temporada de verão, a gente busca sair do estúdio. Então, por exemplo, a gente teve uma temporada em que a gente cria pé na areia, e a gente foi para um quiosque na praia de Grumari. Então, assim, é interessante porque você pega um programa de conversa, de debate, que acontece normalmente no estúdio, e no verão ele sai e vai para um lugar da cidade, que não é um lugar que nós, cariocas, né, conhecemos, eventualmente frequentamos, mas que, para quem não é daqui, às vezes nem conhece Grumari, conhece Copacabana, conhece Ipanema. É porque é cartão postal mundial. Então, assim, é uma forma da gente mostrar outros aspectos e outros lugares da cidade, né? Ou quando você busca um bar no centro, um Arcos da Lapa, para situar alguma determinada matéria, ou uma conversa, ou um programa, é uma forma de você usar a cidade como locação e como conteúdo, principalmente a serviço da história que a gente está contando ou da conversa que a gente está promovendo. E aí, a gente vai produzir um filme. Só que para eu rodar esse filme, claro, tem toda a questão de verba, tem todo o planejamento, mas não é simplesmente você ligar a câmera e começar a gravar. A gente tem que conversar com a prefeitura. Em que momento que a gente conversa com a prefeitura, que a gente busca as autorizações, Daniel, para a gente colocar o nosso set na rua, sem ser, por exemplo, atrapalhado, de repente você monta ali uma estrutura, você está gravando e vem o policial, o que você está fazendo aí? Você tem autorização para filmar isso aí? E até que ponto a gente pode trazer isso para o turismo? Boa tarde a todas, todos. Em vários momentos. Esse momento da autorização, ele é um momento mais comum, né, que é o momento do serviço público de autorização de filmagem, né, que a gente gerencia na Rio Filme, por meio da Rio Film Commission, mas muitas vezes a produção já chega antes, até para entender do ponto criativo, onde filmar, onde é possível, porque também não adianta nada a diretor, a roteirista, pensar num lugar e não conseguir filmar lá, por exemplo, né? Então tem que saber se aquele lugar comporta toda a estrutura. Tem que saber que se comporta a estrutura, tem que saber que tipo de autorização precisa, tem que saber se vale a pena a dificuldade de filmar ou a facilidade de filmar naquele lugar. Então a gente faz as conversas prévias com muitas produções e é ótimo receber às vezes a direção ali para pensar junto as locações, os cenários daquela história audiovisual. No caso das autorizações, é uma coisa constante. Até é bom começar a falar em números, né? A gente tem aqui na cidade 25 sets de filmagem todos os dias acontecendo aqui no Rio, né? Então, se a gente pode dar um passeio pela rua e de repente se deparar com um diretor, um grupo de atores. Pode. E como é que isso aí funciona sem atrapalhar a rotina da cidade? A cidade está acontecendo, a rotina está acontecendo, as produções estão acontecendo, como outras coisas também acontecem. Então, é possível, talvez, que de repente você está dirigindo, você tem que fazer um desvio, mas nunca, obviamente, vai ter uma produção no horário do rush, no horário do trânsito, fechando uma avenida. Não vai ter, mas pode ser que tenha no final de semana, pode ser que tenha na madrugada, pode ser que tenha de manhã cedinho. Então, sempre tem produção acontecendo. E as autorizações, ela não é para a prefeitura ter que chancelar necessariamente ou analisar alguma coisa, é uma análise técnica para viabilizar mesmo, ou seja, justamente, se você mesmo já apresentou da melhor maneira, você está lá com a sua equipe na rua, seja uma equipe pequena, seja uma equipe de grande porte.
Audiovisual é indústria, audiovisual é dinheiro. Você colocou lá, você tem pessoas contratadas que estão lá para filmar, para gravar. Imagina se aquele set de filmagem for interrompido porque não tem uma autorização. Você vai sair no prejuízo, você vai ter... tem agenda de elenco, tem agenda de técnico, tem um monte de coisa envolvida. Então, você quer estar lá da melhor maneira. Então, é isso que a prefeitura vai garantir. A autorização em mãos, num prazo curto, de acordo, né, com a dinâmica da produção audiovisual. E todas as produções do curta-metragem, a novela, a publicidade, a série, o videoclipe, passam ali por nós justamente para isso, para a gente viabilizar a ocupação do espaço público pelas produções. Até para você se programar também, né? Porque da mesma forma, quando acontecem grandes eventos, vira e mexe, nós estamos recebendo aí artistas internacionais na Praia de Copacabana, teve a Madonna, várias outras artistas também, e autoridades, eventos internacionais, como o Encontro dos BRICS. Você tem um planejamento, claro, de segurança pública com o governo do Estado, e você tem também o planejamento de trânsito com a Guarda Municipal, com a Prefeitura. Então, eu tenho que ter uma equipe que vai estar ali de olho no que está acontecendo ao redor, para não atrapalhar o dia a dia das outras pessoas que estão ali, que não tem nada a ver com a filmagem, né? Também, exatamente isso. E para a autorização, ela leva em conta tudo isso. Ela leva em conta o evento que já está autorizado, ela leva em conta a feira livre que está autorizada, ela leva em conta ocorrências na cidade, ou seja, tem que ter alguém na prefeitura, alguém no governo avaliando isso, né, que conhece o espaço. Então, é uma equipe, né, da nossa equipe de Rio Film Commission, que trabalha em conjunto com outras 30 pessoas da prefeitura para viabilizar as filmagens todos os dias. E aí, gente, eu já tenho um roteiro, eu já tenho um planejamento, eu já tenho um orçamento, a coisa está andando bem aí, né? A coisa está andando bem. Já conversei com a prefeitura, já tenho autorização para colocar a minha equipe de filmagem na rua, luz, câmera, ação, gravei meu filme. Eu preciso de marketing. Olha, Fabiana, eu preciso de uma estratégia, porque o meu filme está mostrando o que o Rio de Janeiro tem de melhor. Vai atrair muito turista, vai ganhar o Oscar também, além depois do Ainda Estou Aqui. Como é que a prefeitura está trabalhando com relação a marketing? Porque o Rio, de uns anos para cá, virou a cidade dos grandes eventos. E isso também atrai o turista, isso também é destaque para o audiovisual, porque os shows são televisionados para o mundo inteiro. Como é que a gente trabalha com isso, Fabiana? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Que honra estar aqui dividindo o palco com Patrícia Kolinski, maravilhosa, Daniel Celli e Marcos, muito obrigada. Então, vamos falar agora do marketing e também de audiovisual, né? Os grandes eventos, eu, como diretora de marketing na Secretaria de Turismo, a gente foi atrás desses grandes eventos, porque a gente veio de um pós-pandemia que o mundo do turismo tinha parado. E uma das primeiras coisas da nossa estratégia foi pensar, precisamos atrair grandes eventos, como já tivemos há 20 anos atrás os shows dos Rolling Stones. Queremos marcar uma época e dar uma virada de chave para botar o Rio de Janeiro de novo nessa prateleira internacional de desejo das pessoas quererem vir para cá. E a gente batalhou e correu atrás para trazer o show da Madonna, que... Aliás, você já saberia dizer para a gente qual vai ser o próximo? Então, eu não sabemos ainda. Aí vários nomes, estão dizendo vários nomes, mas ainda não podemos confirmar. Não nada para você, não? Não, ainda é surpresa, mas com certeza será um grande nome. Eu acho que elas já sabem, gente. Olha, ele será um grande nome. E os dois shows, né, o da Madonna, 1.600.000 pessoas na Praia de Copacabana, televisionado para o mundo inteiro, né? Globo, parceira número 1 de todos esses mega shows, Globoplay, incrível fazendo isso repercutir no streaming para o mundo inteiro, gente. Você imagina, as pessoas acessam o Globoplay de onde elas quiserem e isso faz com que fique o Rio de Janeiro nesse imaginário. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Então, isso faz parte da nossa estratégia de marketing. Trazer o grande show foi uma grande batalha à Madonna e um grande case de sucesso só de mídia espontânea, da coletiva de imprensa, foi mais de $50 milhões do dia da coletiva. A mídia espontânea é interessante, espontânea. Porque o fã,
Ele está ali É isso. fazendo story, está tirando foto, ele está divulgando o Rio tá de Janeiro. divulgando. Ele está divulgando a paixão dele pela artista, Isso. está divulgando a cidade. E a cidade. E a gente mensurou isso, foi a equipe, inclusive, da Madonna, a equipe internacional, e depois da Lady Gaga, que foi o dobro, né? Porque a Madonna foi um grande retorno para o Rio de Janeiro, ter um mega show. Claro, a gente tem o Réveillon Sucesso. e o Carnaval, que mostram que o Rio de Janeiro sabe fazer grandes eventos e são televisionados e estão no audiovisual com excelência, junto com a TV Globo, com o Grupo Globo, Globoplay, com o streaming, com a internet, Globo.com, levando isso para o mundo inteiro, o que é fundamental na estratégia. Então, a gente conseguiu, via Secretaria de Turismo, mandar essa carta convite com a Madonna. O prefeito Eduardo Paes falou, carta branca, secretária Dani Maia, vai, corre atrás, foi. Madonna ficou doente, depois Madonna ficou boa de novo. E aí Madonna veio e deu tudo muito certo. Quanto tempo levou essa negociação? 2 anos. 2 anos? 2 anos. Foram 2 anos. Direto com a equipe dela ou ela participa também? Não, com a equipe, mas com certeza Ela dá lá os a pitacos. gente teve uma coisa assim, que o Rio tem isso, né, gente? O Rio tem um brilho especial. Eu trabalho com audiovisual há muitos anos e a gente sabe que é uma das cidades mais lindas para se gravar. A gente vê como nas novelas, até eu nos meus programas, quando eu produzia pela Lucky Play, minha produtora, para o Grupo Globo, né, para os canais Globo, a gente fazia um programa de cachoeira chamado Lavanda Alma, para o canal Modo Viagem. E quando a gente gravava no Rio de Janeiro, nesses cenários, quantas mensagens, as pessoas, estou indo para conhecer, estou indo de outro estado. Então, o impacto que esses programas de televisão, de turismo, têm para o nosso turismo. Mas voltando ao show da Madonna, que os números foram absurdos. Até o fim do papo hoje, a Fabiana vai dar uma dica de quem será o próximo. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Vai dar uma dica? Ai, não posso. Ela sabe, gente, tá vendo? Ela sabe. Mas então, movimentou 300 milhões na economia, a Madonna. Então, a gente teve toda a rede hoteleira, 98% de ocupação, não só em Copacabana, no Rio de Janeiro inteiro. Então, aqui na Barra, no centro, em todos os bairros. Então, bares e restaurantes. E que o turismo, ele impacta no mesmo momento, né? Trabalho e renda. Então, fazendo a economia girar e essas pessoas ganharem dinheiro depois de tempos tão difíceis que a gente teve com a pandemia. Uma outra questão aí, Fabiana, porque vamos lá, vamos lembrar daquele fã que fez a mídia espontânea? Sim. Ele veio para cá para ver a Madonna. Ele tirou várias fotos, as redes sociais dele bombaram. Só que aí, ele reservou o hotel, comprou a passagem para ficar só naquele período ali, naquela semana, para ele assistir o show da Madonna. Ele tem que voltar, ele tem a vida dele. Mas como é que você vai fazer? Como é que o audiovisual, o cinema, o filme, a novela, o show, como é que isso vai fazer, como é que a gente vai usar todo esse conteúdo para fazer com que esse turista não vá embora? E, principalmente, para que ele volte. Então, isso é o grande desafio e, na verdade, já estamos conseguindo isso. A média aumentou muito da presença das pessoas na cidade e isso vem muito do impacto audiovisual, dos programas no streaming, das novelas e também do Rio como cenário em filmes de Hollywood. O Rio teve mais diárias ano passado de gravações do que Paris. Então, são dados muito importantes para vocês terem. Produções de programas gravados no Rio de Janeiro impactam mais de 60% na última pesquisa feita dos turistas internacionais, eles são impactados pelos grandes eventos televisionados e por todos esses programas. Então, o audiovisual, quando a gente faz as pesquisas, já com o turista internacional, já demonstra a força que tem, seja na internet, na TV, enfim, para esse turismo permanecer. Então, quando a gente trouxe prêmios de gastronomia ou outros eventos, ou porque assistiu um programa de televisão, eles falam, a gente quer levar a família, porque é o Rio de Janeiro. E a gente está sempre concorrendo com cidades como Tóquio, Nova York e Rio de Janeiro. Os grandes shows, o nosso Carnaval e o Réveillon, colocaram o Rio de Janeiro de novo numa prateleira muito alta no mundo do turismo. A gente está nesse imaginário e nas nossas campanhas a gente não vende só
os pontos turísticos, a gente vende esse desejo, a experiência, o bem-estar. Eles sabem que a gente vai entregar tudo isso, né? É o stand-up paddle na praia de Copacabana, ou na Ilha de Tijucas, é um voo de asa delta. E, além de ir ao Pão de Açúcar e ao Cristo, que são espetaculares, as experiências que o Rio de Janeiro entrega. Então, eles querem voltar. A FEComércio fez uma pesquisa muito importante. No último carnaval, 97% dos estrangeiros falaram: queremos voltar e voltaremos. Então, acho que nesses últimos 4 anos e meio de trabalho, né, pós-pandemia, a gente fez uma estratégia de marketing muito forte, com também influenciadores digitais. A gente tem um projeto chamado Rio Digital Influencer, que a gente chancela 8 influenciadores que já fomentam o turismo do Rio. E dentro temos 2 estrangeiros, um que é o Rio para Argentinos, que é todo falado em espanhol, e o Nick no Brasil, que é o inglês, que é maravilhoso. Precisam entender que a capital do Brasil não é Buenos Aires. Isso. E então a gente faz um trabalho muito forte com imprensa, com trade, com influenciadores. E posso te dizer que a gente está vivendo um momento incrível do turismo. A gente aumentou mais de 52% no primeiro semestre, os números desse ano, comparado com o ano passado. Isso é importante também pelo seguinte: o povo carioca é um povo acolhedor, né? Muito acolhedor. acolhedor. Povo acolhedor com turista. E aí, quando a gente vai pensar na produção do audiovisual, a gente lembra, por exemplo, Nova York, os filmes que as histórias se passam em Nova York, muitos dos filmes usam uma Nova York cenográfica, porque é caro gravar em Nova York, tem uma série de outras questões. Aqui no Rio, a situação é bem diferente, né, Daniel? Como é que funciona aqui no Rio? Agora, teve um caso, há alguns anos, por exemplo, Velozes e Furiosos, Missão Rio, que, por alguma questão lá de produção, eles queriam fazer uma corrida na Ponte Rio-Niterói, a concessionária não autorizou. Mas, independentemente disso, a gente vê uma cidade cada vez mais cinematográfica. Você trouxe o melhor exemplo, que é um exemplo que eu gosto de usar. Ele é o mais clichê possível e é o mais importante possível, que é Nova York. Nova York é a primeira film commission do mundo, nasceu lá nos anos 60, e a gente vê o efeito, né, disso. A gente sabe claramente como é Nova York, pelos filmes que a gente viu, pelas séries que a gente viu, pelos videoclipes, etc. E o Rio, a gente é uma marca, a gente é muito forte no mundo todo, né? No Rio se filma há mais de 100 anos, né? Mas qual que é o desafio, né? A gente ter o Rio de Janeiro, e isso pensando em produções internacionais, né, de grande porte, filmando o Rio como Rio aqui no Rio, né? E isso passa por esse trabalho, por essa política pública de estímulo às filmagens, e que tem muito a ver com a questão da promoção do destino, como o turismo faz muito bem, é promover o destino como destino atrativo e competitivo, o chamado destino film-friendly, né? Então, como a gente se torna mais competitivo para as produções virem para cá? Isso vem acontecendo. Nosso trabalho, logo, em novembro, estreia uma série de grandíssimo porte que foi filmada aqui, a maior dos últimos 10 anos, não vou falar qual é, mas que vinha filmar aqui 5 diárias e acabou filmando 3 semanas. Isso, para uma produção audiovisual de grande porte, foi a gente comemorou, porque é o comum. Você quer Rio na história, isso já é ótimo para a gente. Rio é uma marca importantíssima e conhecidíssima no mundo. Só que também a gente quer movimentar a economia, a gente quer gerar pós-trabalho com as produções audiovisuais. Então, o desafio e a gente vem trabalhando nisso para atrair essas produções e elas ficarem aqui por mais tempo, elas gastarem aqui, empregarem aqui. Tem muito a ver com o turismo isso, né? Você quer que o turista fique aqui mais tempo também. Então, a boa experiência do turista, a boa experiência do produtor audiovisual, ou seja, do empresário, dos profissionais aqui no Rio, faz com que essas produções fiquem mais tempo. E aí você tem um fator que influencia na competição, que é um chamado mecanismo econômico de atração de produções, né? Então, aqui a gente no Rio tem o cash rebate, que a gente coloca dinheiro para atrair dinheiro, né? A prefeitura. É um investimento. É um investimento. A gente está olhando como investimento. Então, a gente acena para o mundo, fala, opa, Rio de Janeiro tem esse estímulo, vem filmar aqui, traz dinheiro, gasta aqui e emprega aqui. E aí a gente passou a fazer parte das 111 localidades no mundo que tem algum tipo de incentivo. Então, é muito comum você ver, mesmo hoje em dia, Nova York sendo filmado em outros lugares do mundo por causa dos incentivos. Ou séries, e aí entra muito turismo junto, né? Você tem aqui o White Lotus, né, que grava em vários países, né, e localidades,
pelo incentivo que esses países dão. Isso influencia muito na escolha das locações, né? De onde as histórias vão ser contadas. E assim você tem diversos outros exemplos. Agora, o próprio Emily in Paris, né? Que são exemplos comuns aí que todo mundo conhece. Emily está em Rome, né? Está em Roma agora, né? Então, tem também o incentivo da Itália para que a produção seja filmada lá. Mas a gente tem aí essa competição pelo mundo, mas é a boa experiência, no final das contas, que faz com que a produção fique aqui. E como a prefeitura acolhe um setor qualificado, profissionais qualificados, empresas produtoras qualificadas, infraestrutura de produção, né? Aqui pertinho a gente tem o Polo Cinevídeo, que é um complexo de estúdios, estúdios Globo, estúdios também da Record, ou seja, você tem aí uma infraestrutura de produção no Rio que é bastante competitiva para o mundo. A gente precisa promover o destino, e aí o turismo, a gente trabalha em conjunto para fazer justamente isso, para falar, Rio de Janeiro, a gente é essa marca maravilhosa, a gente é essa cidade maravilhosa, mas aí tem infraestrutura de produção, tem profissionais qualificados, vem filmar aqui. E aí, Patrícia, nessa tua curadoria de conteúdo, na tua área, quando você analisa os programas, os trabalhos, as obras, você coloca no ar e depois vem o feedback do público. O que a tua equipe, o que você percebe junto com a tua equipe de feedback do público que está ali assistindo aquela obra e que se encantou com o Rio de Janeiro? A gente tem, como a Fabi comentou, uma marca que é o Modo Viagem, que é um canal já longevo ali no nosso portfólio de canais e que está dentro do portfólio do Globoplay, e que ele é o lugar onde esses projetos de viagem, a casa desses projetos de viagem, e que acontece exatamente isso, né? Tem bem, a Fabi já fez vários conosco, Lavando a Alma foi um dos mais recentes, mas tem um que eu acho que alguns de vocês podem conhecer, que chama Brasil Visto de Cima. E ele é muito interessante porque ele é um projeto muito simples, né? Assim, se você pensar, são imagens aéreas dos lugares aqui pelo Brasil, e é muito sedutor, né? E aí esse é o Brasil Visto de Cima. E aí no GNT a gente tem o Avisa Lá Que Eu Vou, que é o projeto do Paulo Vieira, que ele é o pé no chão dos projetos de viagem, é o oposto do Brasil Visto de Cima, que é um projeto que ele fala sobre pessoas, né? Ele viaja para lugares através das pessoas desses lugares. Porque tudo isso que a gente está falando, né, de uma cidade, a cidade é feita de pessoas. Então, o Avisa Lá Que Eu Vou, não é assim, ele é Brasil inteiro, e a gente busca exatamente aquelas cidades que têm pouca visibilidade, que são pequenas, né, pequenas mesmo, que têm aquelas figuras inspiradoras do Brasil, e conversas gostosas, assim. E é um grande sucesso. A gente acabou de contratar a 5ª temporada, que estreia ano que vem. É um grande sucesso. O Paulo é um grande ouvinte, um grande interessado nas pessoas. E eu acho que ali a premissa é o oposto. Você viaja pelo Brasil através das pessoas e desperta esse desejo de conhecer lugares. Eu estava até conversando com o Daniel, que na primeira temporada do Avisa Lá, a gente conheceu a cidade de Cabaceiras, né? Na Paraíba, que é a Hollywood nordestina, né? Que é isso por causa do Alto da Compadecida, que filmou lá. Você estava me contando isso, eu me lembrei do Avisa Lá, e é muito interessante como realmente você ter uma cidade e uma prefeitura que tenham esse olhar para o audiovisual enquanto um ativo, né, econômico, você transforma uma cidade. Eu acho que é isso. E eu estava lembrando, quando vocês estavam falando também, de um outro case nosso, que a gente está aqui falando das belas praias, dos lugares lindos de uma cidade, né? Mas a gente sabe, né, todos os grandes centros urbanos têm suas mazelas, e no mundo inteiro. E a gente tem, talvez a nossa maior franquia no Globoplay, talvez não, a nossa maior franquia no Globoplay é uma série de ficção chamada Arcanjo Renegado, feita pelo Afroreg, que pega exatamente uma característica, né, de centros urbanos, que é a questão, né, das periferias, da violência, e transforma aquilo numa série de ação que não deixa a dever a nenhuma série feita por players internacionais, altamente competitiva, de altíssima qualidade. Então, é esse olhar criativo da curadoria de conteúdo, seja na dramaturgia, seja em variedade, seja no entretenimento, que a gente tem. Como é que essas cidades nos geram histórias e como é que a gente
conta essas histórias usando essas cidades e devolvendo para essas cidades também uma visibilidade, uma geração de desejo de conhecer e de mostrar que é muito mais do que aquilo que a gente vê de forma mais chapada, né, no noticiário, que às vezes assusta, né, e você não conhece aquelas pessoas, aquelas histórias que estão por trás dessas cidades. É porque são duas realidades, né? São duas realidades. E aí uma coisa que me chama a atenção, Fabiana, justamente sobre esse tema do cinema, a gente pode perceber que a indústria mudou muito. Eu estava vendo um filme esses dias, que se passava, é um filme do início da década de 80, e vocês lembram daquele episódio clássico dos Simpsons, que ficou muito famoso por conta da polêmica, né? Porque os roteiristas lá traçavam o Rio de Janeiro como uma selva. Era macaco na rua, era arara sobrevoando a cidade. E esse filme que eu vi também era mais ou menos assim, Feitiço do Rio. Tinha macaco andando na praia de Copacabana, coisas que não existem. Só que essa visão mudou, né? O cinema brasileiro, ele cresceu tanto e está mostrando um Rio de Janeiro diferente, como ele realmente é. Eu acho que isso está atraindo muita gente para cá. Com certeza, o cinema nacional brilhando, né, no mundo inteiro, no Oscar, com a produção original, Globoplay, e também a força da internet, né? Hoje o mundo inteiro não tem mais, né, gente? Acontece aqui, todo mundo viu. Então, a praia de Ipanema maravilhosa, como ela é vista no mundo inteiro. De fato, o Rio, uma metrópole, uma cidade urbana, que tem teatros, museus maravilhosos, como o Museu da Manhã. A gente tem a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Então, são coisas que antigamente a gente não tinha essa coisa amplificada do mundo inteiro. Acho que já há muitos anos, com os filmes de sucesso, as grandes franquias e também as séries nacionais, muitas novelas gravadas no Rio de Janeiro, programas de televisão, que até muitos eu produzi aqui na cidade do Rio, e as pessoas mandavam muitas mensagens por internet: eu quero conhecer esse lugar, qual é essa dica? Então, a gente até fazia nesses programas de televisão sempre serviço, né? Serviço, onde o que fazer. Então, acho que a força da internet e do streaming faz você não ter mais esse tipo de problema, né? Assim, que antes tinha essa imagem, hoje em dia já não tem mais. O mundo inteiro já vê o Rio de Janeiro mesmo como essa cidade competitiva em termos de turismo, né, de beleza. Então, a gente, seja sol e mar, a gente compete com os maiores lugares do mundo, seja o Havaí, enfim, e outros locais. E como uma cidade urbana que entrega tudo, né? Entrega cultura, experiências, e tudo pelo audiovisual. O audiovisual é uma força importantíssima, potente. Eu acho que é uma das maiores forças que a gente tem hoje em dia no audiovisual, seja pelo cinema, streaming, a internet e as redes sociais, né? A força das redes sociais não deixam mais essa dúvida. As pessoas sabem que não é assim o Rio. Que bom, não, que bom. Que bom, porque a gente tem a internet hoje em dia, dia, né? né? Aquele que o cinema de 1980 não, mostrava, não, né? E aí, muito Daniel, bom. por que é importante para o cineasta, para o profissional de cinema, por que é importante gravar aqui no Rio de Janeiro? Como é que a gente está lidando com essa questão e atraindo cada vez mais pessoas para cá? Porque o Rio você consegue ter uma diversidade de paisagens, rostos, você pode contar qualquer história aqui. Qualquer filme, qualquer roteiro, a gente pode rodar aqui. Você pode contar qualquer história aqui. E é isso que eu acho que até em complemento à resposta da Fabi, é isso. A gente tem a estimular a diversidade de histórias. É isso, você vai ter a história de violência, né, das mazelas da vida, você vai ter a história de amor, você vai ter a comédia, você vai ter o filme de extraterrestre, você vai ter de tudo, né? Ou seja, todas as histórias, né, da vida, a ficção científica, né, que os extraterrestres, ou seja, e aí você vai e não só muito além dos nossos cartões postais, né, que atraem, mas se você, e a gente trabalha nisso também, se a gente promove o Rio só com os nossos cartões postais, que por si só já atraem, quem não conhece a cidade fala, pô, mas o Rio de Janeiro é aquilo. Não, o Rio de Janeiro é muito mais do que isso também, né? Tem outras coisas, outras paisagens muito mais e da mesma maneira interessantes. Então, filmar aqui é muito para o produtor audiovisual, que é um empresário, né, que vai decidir. As empresas estão, né, são decisões negociais, né? Você vai junto com essas empresas.
estimular uma cidade viva, ativa, do ponto de vista do negócio, do ponto de vista da indústria audiovisual, com seus profissionais, e a paisagem, a cultura da cidade, o que o Rio, né, tem a oferecer, o lifestyle carioca, né, que vende muito, e que bom, né, vem sendo trabalhado há décadas. Isso atrai, mas não basta só ser Rio de Janeiro para atrair, né? Tem todo um trabalho a ser feito, até porque Paris, como a Fabiana mencionou, está fazendo um belo trabalho, Nova York faz desde os anos 60, Madrid, Tóquio, e assim vai. Então, a gente está uns passinhos à frente de muitas cidades, de muitas localidades do mundo. Mas é isso, tem que trabalhar do ponto de vista aí estratégico para atrair essas produções. Ou seja, a gente tem uma grande quantidade de profissionais, nós temos locações maravilhosas, temos tudo para fazer o nosso cinema, o nosso audiovisual crescer ainda mais. A maior prova de que nós temos talento é o Oscar que nós ganhamos. E hoje fomos indicados ao Emmy de telenovela com Mania de Você, que não foi filmada na cidade do Rio de Janeiro, mas foi em Angra dos Reis, Parabéns. lá no estado. Então Incrível. é isso, assim, o audiovisual ele é um veículo mesmo de divulgação, né? Parabéns. Bom, pessoal, então, o que a gente pode concluir desse papo aqui é o seguinte: o Rio de Janeiro, que é apresentado no audiovisual, os números não mentem. E isso tudo que é apresentado no streaming, nas novelas, nas séries, no cinema, tudo isso, todo esse conteúdo, ele está atraindo cada vez mais visitantes para o Rio de Janeiro. E aí, com a campanha de marketing, a gente consegue fazer com que esse turista não vá embora. A gente consegue fazer com que esse turista fique mais tempo na nossa cidade, gastando na nossa cidade, consequentemente, movimentando a economia, gerando emprego, fazendo a roda girar. A gente só agrega valor, a gente só agrega conteúdo para o Rio de Janeiro, graças ao audiovisual, graças a toda essa cultura riquíssima que a gente conseguiu construir na cidade ao longo dos anos. Quero agradecer a presença de todos e vamos abrir para as perguntas agora? Alguém teria alguma pergunta para fazer para os nossos convidados? Eu tenho uma pergunta para o Daniel. Boa, Paty. Daniel, eu soube que Odete Roitman foi assassinada ali em Copacabana. Vocês autorizaram? Você tem alguma informação para dar para a gente? Tá tudo autorizado, foi tudo autorizado. E eu vi que já engajou, porque as pessoas filmaram, né, a cena ali em Copacabana. Eu vi nas redes hoje. Todas as redes Não é sociais. informação interna, eu vi nas já redes. estava nas redes, E você vê que já gerou um belíssimo engajamento, né? A gente, como espectador, né, uma cena Pediram importante. autorização lá para Rio Filme? Não, tá tudo autorizado, tudo redondinho, né? Uma cena grande, você vê que ocupa um belo Quem espaço matou, ali. hein? Quem matou? Eu já não sei. Ela tem informação se é a Beyoncé ano que vem e você quem matou. Ela não deu nenhuma dica ainda de Tava quem é que quieta vai se aqui. apresentar. Estão dizendo que é a Beyoncé. Será que é ela mesma que vem aí? Olha, acho que vai ser surpresa, assim. Mais Você acha- perto, porque você Tô na acha- torcida você- pela Beyoncé. Você É em acha que maio, vai ser todo um mundo nome no que Rio. ninguém está imaginando? Não, Você acho acha? que é um nome que está todo mundo imaginando. A Beyoncé já falam há 2 anos, então eu ainda estou com a aposta alta. Eu acho que vai ser um grande nome e que vai ser... Um grande nome, então, uma E vou te pessoa dizer, só, não é um grupo. a gente não falou disso, mas maio era um mês super... a gente não fala mais em baixa temporada no Rio, a gente só fala que o Rio de Janeiro virou alta temporada o ano inteiro. Assim. E maio era um mês super... Hoje em dia, depois dos 2 anos, né, Madonna, Lady Gaga, 2.100.000 pessoas na Praia de Copacabana e o mundo inteiro, capa, New York Times, Le Parisien, The Guardian, na Ásia, em todos os lugares do mundo, falando bem do Rio de Janeiro. Uma organização fenomenal, Impecável, né? foi impecável. Foi. E a força do audiovisual, a força da internet, das redes sociais e de tudo, colocaram... Só se falava disso meses e meses, até hoje a gente só fala disso. Então, virou Todo Mundo no Rio, né, um projeto fixo, todo mês de maio, né, o prefeito Eduardo Paes decretou. Então, teremos um grande nome em maio. E, Façam com suas certeza, apostas. Patrícia estará Queremos. comandando uma Façam equipe suas apostas. maravilhosa para transmissão Temos. no Globoplay.
Tá certo. E estaremos todos juntos. Pessoal, muito obrigado a todos. Deixa eu Obrigado. agradecer aqui a Patrícia Kozlinski, que é Head de Conteúdo e Variedade da Globo, a Fabiana Missi, que é diretora de Marketing da Secretaria Municipal de Turismo, e o Daniel Celli, coordenador da Rio Film Commission. Muito obrigado pela presença Obrigado, de todos Marcos. vocês. E é isso, o Rio de Janeiro tem tudo para atrair cada vez mais turistas e tem atraído com os nossos filmes, com o audiovisual. Obrigado, pessoal.